cântaros na cabeça eram as mulheres. Mas Jesus disse: vocês sigam um homem. Ele fala isso no Evangelho de Lucas 22. E quando vocês veem um homem com um cântaro na cabeça, vocês seguem ele até ele entrar em casa. E quando ele entrar na casa, vocês então chamem e perguntem para ele se está tudo pronto para eu comer a Páscoa com vocês, cear a Páscoa. E eles foram, viram um homem com um cântaro na cabeça, seguiram. Quando chegaram lá, perguntaram para o homem e estava tudo preparado. Por isso eu digo, um discípulo anônimo que os mais íntimos de Jesus não conheciam, não sabiam que ele também era discípulo. Por que eu digo que ele é um discípulo? Ele preparou tudo para Jesus. E uma coisa interessante, o sujeito deu aquela parte, aquele aposento da casa para Jesus realizar a sua última Páscoa, e deu com a mobília, deu com tudo arrumadinho, deu com os alimentos pascuais, o cordeiro, o pão, as ervas amargosas, e o cálice, e o vinho, estava tudo certinho ali, e ele não participou. Ele não estava ali para participar. Você sabe o que é isso? A disposição de servir a Cristo. Mesmo que eu não participe de todas as coisas que o Senhor tenha, mas o privilégio de eu poder fazer pelo Senhor alguma coisa, para o Senhor alguma coisa. Atualmente nós encontramos muito por aí disputas por liderança, disputas por cargos, por posições. Nas igrejas dá até briga. Cristãos que perdem totalmente a noção do que é ser cristão para disputarem cargos numa politicagem religiosa. Aqui nós encontramos um homem que não está nem aí. Se eu puder dar minha casa para Jesus, se eu puder servir a Jesus com o rancho do mês, se eu puder servir a Jesus com os meus utensílios, se eu puder servir a Jesus com o meu carro, se eu puder fazer alguma coisa para Jesus, repartindo o meu pão de cada dia com um irmão que está precisando, se Jesus precisa cear a Páscoa e quer fazer na minha casa e usar das minhas coisas, eu estou pronto a servi-lo. Esse homem fez isso. Bom, eles sentam-se à mesa. Jesus começa a saborear o cordeiro pascual, eles ali, né? Porque eles estão ali pela Páscoa. Ele vai trabalhando eles, conversando com eles. Eu não vou entrar nos detalhes da ceia nessa mensagem que quero passar para você, porque o meu objetivo é outro, mas você já tem uma noção. Jesus está com os 12 junto à mesa. Ele institui o pacto da nova aliança, faz a substituição da comemoração da Páscoa pela ceia do Senhor, assim como nós a conhecemos. E ele pega da mesa da Páscoa 2 elementos, um pão e um cálice. Ele pega ali os 2 elementos, apresenta aos seus discípulos, e de uma forma tão maravilhosa, como ele sempre foi, usando da simplicidade e trabalhando com o que está ao alcance da mão, porque Jesus não foi uma pessoa que, para exercer seu ministério terreno, foi buscar as complexidades, tanto da filosofia, quanto da teologia, ou quanto das atividades práticas para um cristianismo complexo. Jesus não faz isso. Jesus tira lições dos pássaros que estão ali fazendo seu ninho, tira lições da contemplação do belo, os lírios do campo,
tira a lição do semeador trabalhando o seu campo, as lavouras lá nas terras de Israel. Ele tira lições da mulher que está fazendo o pão. Quem sabe até tirou essa lição da casa de Marta e Maria. E para falar do reino dos céus, ele usa uma receita de pão, falando de 3 medidas de trigo misturado com uma medida de fermento. E daí ele traz lições do reino dos céus. Falou de tudo, da agricultura, de todas as áreas da vida, mas sempre buscando da simplicidade da prática diária da vida humana, uma comparação com a realidade espiritual. E para instituir um simbolismo que lembrasse dele pelos séculos dos séculos, até a sua volta, ele não fez diferente. Olha para a mesa, tem pão, tem uma jarra com vinho. Ele pega o pão e diz: olha, esse aqui é o meu corpo. Daqui para diante vocês vão se misturar, judeus e gentios. E um novo povo vai surgir. Assim como ele estabeleceu uma nova nação a partir de Abraão, ele estabelece uma nova nação a partir do Cristo mesmo. Deus estabelece uma nova nação. Uma nação que não é judia, nem é gentílica, mas é uma nação que é a união dos 2 povos, sendo que todo aquele que nele crê é inserido nesse projeto magnífico chamado igreja. Porque o que é a igreja? A igreja é exatamente a união de todo aquele que crê em Jesus. E aí não importa se é grego, se é brasileiro, se é argentino, não importa se é judeu, não importa de onde vem, quem é, creu em Jesus de todo o seu coração e passou a viver a sua palavra, faz parte da igreja de Jesus. E o Pedro, ao escrever dessa verdade, ele diz: olha, vós sois a nação eleita, um sacerdócio santo, um povo adquirido. E para quê? Porque Deus adquiriu vocês para que anunciais as virtudes, o poder daquele que vos transformou, ou transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que tira da cegueira para a lucidez. E esse é o projeto chamado igreja. Mas Jesus queria deixar para esse povo, a sua igreja, o seu povo, algo que lembrasse dele na sua carne, algo que lembrasse os dias do verbo feito carne, algo que lembrasse os dias da palavra tocável, como diz João: a nossa mão tocou a palavra da vida. Olha só, nós tocamos no Cristo de Deus, o João disse. E ele queria que então nós, que viveríamos pela fé, e que não teríamos neste presente momento como tocá-lo, como vê-lo, ele disse: eu vou deixar algo para lembrança, para memória, algo que vai para além do simplesmente exercício de fé, mas algo que junte a fé ao palpável. Então ele disse: vocês, quando partirem o pão em memória de mim, vão estar lembrando do meu corpo, que foi entregue por vocês. De sorte que no pão partido nós temos o simbolismo da carne de Jesus. Ele estabeleceu isso na mesa da Páscoa. Tira o cordeiro, porque o cordeiro é ele. Tira as ervas amargosas, porque já não há amargor em Cristo. Os que estão em Cristo têm muito gozo, muita alegria. Tira toda aquele ritual do Antigo Testamento, porque já não estamos embaixo da lei, mas embaixo da graça,
somos um povo favorecido por Deus. O Senhor teve misericórdia de nós. Glória ao nome do Senhor. E estabelece algo simbólico, mas tão simples. No pão vocês vão lembrar da minha carne, da minha morte. No cálice da uva, do fruto da vide, no cálice que é produto da vide, vocês vão lembrar. Eu estou falando assim porque pode ser tanto o vinho propriamente dito, quanto o suco da uva. É a uva esmagada, virou líquido, seja o vinho, então o líquido mais apurado e mais trabalhado, ou seja o suco que antecipa a fermentação, não importa. No produto, nesse cálice, nesse líquido, vocês vão lembrar do meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que não é o sangue do bode, não é o sangue do cordeiro, o bichinho, o animal, não é o sangue de pombo que o pobre oferecia no Antigo Testamento, não é o sangue do novilho de 1 ano, macho de 1 ano sem defeito, mas é o precioso, o maravilhoso, o magnífico sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele disse: vocês vão lembrar de mim. Então, com esses 2 elementos, na simplicidade, você está prestando atenção? Não tem complexidade nenhuma, não tem complexidade do símbolo, não tem complexidade no ato, não tem complexidade em regras e normas, não tem nada para inventar em cima disso. O que tem aqui é um profundo amor por Jesus, e aqueles que o amam de todo o coração fazem isto por fé, dentro de uma condição muito simples: Jesus mandou e eu faço. E aí surge a ceia do Senhor, que não é para ninguém ter medo, que não é para ninguém ter receio, que não vem carregada de dogma, que não vem carregada ou sobrecarregada com regras, com estigmas, que não vale aqui, olha, não toca, não bebe, não pega. Não. Ela vem com muita simplicidade, com muita leveza. Como leve é o Cristo, como simples é o Cristo de Deus. Chega-nos o simbolismo do Novo Testamento de uma forma muito simples. Você crê em mim, meu filho? Eu creio em Jesus. Então faça isso em memória de mim. Ponto. E ele não coloca aqui a questão pecado, se tem pecado, se deixa de pecado. Não. O que ele coloca é o seguinte: faça em memória de mim. Dentro do quadro da ceia do Senhor, que se estabelece no contexto bíblico, não existe nenhuma regra, nenhuma norma de quem possa ou não possa participar dentro dos evangelhos. Eu sei, calma aí. A mente de vocês rápida. Corre lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Ele diz: mas quem participar indignamente. É verdade, o Paulo estabeleceu isso, mas nós já vamos chegar lá. Eu quero que vocês peguem a coisa do ponto base, da saída. E a saída é um grupo de 12 homens reunidos, tudo gente boa, um melhorzinho do que o outro. Por exemplo, quem era o apóstolo? Alguns aqui já sabem que eu ensinei. Mas quem era o apóstolo melhorzinho de todos eles? Não, senhores, vocês estão enganados. Esse era o mais ruim. Não era? Só porque não quiseram receber eles um dia lá em Samaria, ele queria matar tudo. Bonzinho ele.
A gente se engana, né? As aparências enganam. Guri bonzinho, mestre, queres que mande descer fogo do céu e consuma esse samaritano tudo? Jesus olhou para ele e disse: ô João, vocês não sabem de que espírito são, é? Eu vim buscar e salvar os que tinham se perdido, e vocês querem matar. Jesus não falou para ele, mas ele entendeu tudo. Nas entrelinhas ele já leu: João, se fosse agir assim, tu era o primeiro a morrer, rapaz. Entendeu? Na verdade, o apóstolo que nunca deu um problema, que era bem articulado, que era politicamente correto, que estava sempre, nunca Jesus chamou a atenção dele, foi Judas. Era o gurizinho melhor da turma. Vocês entendem? É difícil porque vocês sabem o fim da história dele, mas no processo de discipulado, Judas nunca foi chamado a atenção, Judas nunca atravessou o caminho de Jesus, Judas nunca trouxe nenhum incômodo para o mestre. Ele não no processo, lá no fim ele se corrompe, é diferente. Ele tem um desvio de conduta no final, mas era um sujeito tão bem articulado, formado, inteligente, que tinha acesso até o pessoal do Sinédrio, que era o equivalente a ter acesso ao Senado da República. Ele estava lá na ceia. E é verdade também que quando eles estão na ceia, está lá o Pedro, que era briguento, entende? Que por qualquer coisa ia para o braço. O Pedro era mais ou menos aquele crente assim: olha, eu sou crente, mas o meu braço não é. Entendeu? Estava lá também o nosso irmão Tomé, aquele sujeito que duvidava até da própria sombra. Não botava fé em nada, não acreditava em nada. Se eu não ver, se os meus olhos não ver, se eu mesmo não enxergar, vocês podem falar o que quiser que eu não acredito. Incrédulo. E eu não vou discorrer sobre os outros, porque eu precisaria de muito tempo aqui, mas eu só estou te dando uma ideia. Naquele dia, naquela ceia, era essa turminha que estava reunida com Jesus. Entendeu? Gente que quer matar gente, gente que é rápida no gatilho para desferir pancada, é gente que tem uma tortuosidade de vida, e já daí, nesse período, o mais bonzinho estava tão fora do caminho, que já estava virando ladrão. Você sabia que uma pessoa legal pode virar uma pessoa torta? Assim como qualquer pessoa torta pode se endireitar a qualquer momento. É o ser humano. O fato é que estava lá agora o Judas também já com a vida torta. Então Jesus serviu a ceia para uma turma de improváveis e de irmãos complicados que precisavam de perdão, que precisavam de misericórdia, que precisavam de ajuda, que precisavam ser discipulados ainda, complementar o seu discipulado, que precisavam de uma carga de poder para deixar as coisas ruins para fora. Eles ainda precisavam de um batismo no Espírito Santo. Precisavam receber sobre eles as labaredas, as chamas do Espírito Santo de Deus para aniquilar o lado ruim deles. E o poder da ressurreição de Cristo ainda precisava se manifestar na vida deles para vivificá-los para a nova vida que o Mestre tinha para eles. Tudo isso ainda estava faltando. Mas eu pergunto, isso impediu de Jesus dar pão e vinho para eles? Não. É isso que eu queria que você entendesse. Que a ceia não é para perfeitos. A ceia do Senhor é para pessoas que estão em aperfeiçoamento. A ceia do Senhor não é para ser servida para indivíduos que viraram anjos. Não.
Se tivesse uma regrinha que quem tem pecado não pode participar da ceia, nenhum de nós, eu também não levantei a mão, você viu, né? Eu não estou maluco, não. Entende? O João diz que aquele que diz que não tem pecado, acabou de pecar. João diz, aquele que diz que não tem pecado, acabou de pecar, é mentiroso. Entende? Nós temos consciência que falhamos, que tropeçamos, que erramos. Mas então, se a ceia fosse só para os pecadores, ou para os que não têm pecado, melhor, nenhum de nós podia participar da ceia. Se tornaria um memorial sem sentido, vazio, porque nenhum de nós participaríamos. Mas Jesus não estabeleceu regra alguma nesse sentido. Pelo contrário. Ele partiu o pão e ele deu para o João, aquele. E serviu o Pedro. E serviu o Tomé. E o Bartolomeu. E o Mateus. O Levi. Ele foi servindo e serviu todos eles. E nenhum deles era melhor do que eu e você. Não estavam abaixo de nós, mas também não estavam acima. São nivelados dentro da própria condição que nós temos. Todos eles precisando da graça, precisando da misericórdia, precisando da ajuda, precisando da compreensão. E é isso que Jesus serviu a cada um deles. Enquanto servia o simbolismo do seu corpo e do seu sangue. Bom, amados, ao servi-los, logo depois Jesus se levanta ali e vai lá lavar os pés deles. Vamos dizer, vocês precisam de purificação. Estão vendo? Vocês não estão plenos. Vocês não estão completos. Vocês ainda precisam que eu trabalhe na vida de vocês. E então o Rei, o Senhor, o magnífico Jesus, oh glória a Deus, o desejado das nações, o mais amável entre os milhares, ele se levanta, se cinge com a toalha, fica no porte de um escravo. O rei se coloca como servo, sai da mesa, de junto à mesa, vai lavar os pés de um por um. A mesa deles naquele tempo era baixinha, eles encostavam a mão esquerda, melhor, numa almofada, e com a outra mão eles, com a mão direita, trabalhavam na mesa. Os pés ficavam para fora. Daí você entende por que aquela mulher pecadora foi lá e chorou sobre os pés de Jesus, porque não usava cadeira como nós, assim. Os pés ficavam lá, reclinados sobre a mesa. Jesus sai, vai lá e busca o pé do Pedro. E quando ele busca o pé do Pedro para fazer uma faxina, andavam de sandálias, e dentro da higiene judaica tinha a cerimônia de o hóspede chegar e ter os seus pés lavados pelo hospedeiro ou pelo escravo deste. Neste caso, Jesus se coloca como servo de seus discípulos e lava os pés deles. Mas quando chega para lavar o pé do Pedro, o Pedro diz: olha, o meu pé tu não lava. O texto que lemos. O meu pé tu não vai lavar.
É claro que você consegue acompanhar comigo e entender que a expressão do Pedro era uma expressão de: eu te amo tanto que eu não sou capaz. Quem sou eu? Eu não sou digno. Pode tu te assentar aí, Jesus, que eu lavo o teu pé, mas o meu pé tu não lava. Só que o Pedro não estava entendendo uma coisa: Senhor faz o que quer, quando quer, na hora que quer. Senhor não pede licença para agir, Senhor ordena, Senhor faz, Senhor manda, Senhor realiza o que quer realizar. E ponto final. Jesus estava trajado como um servo, agindo como um servo, mas é Senhor. O fato do Senhor se colocar abaixo de mim e me servir não quer dizer que perde o seu senhorio. Pedro não entendeu isso. Pedro, ao vê-lo daquele jeito, disse: não, aí não dá. Trocar de lugar contigo não dá. Então Pedro disse que não ia permitir ele lavar os pés do Pedro. E ele disse: então sai com isso aqui. Se eu te não lavar, não tens parte comigo. É o equivalente. Se eu não posso fazer na tua vida o que eu quero, então tu não tem parte comigo. Se eu não posso realizar em ti o que eu estou a fim de realizar, então tu não tens nada comigo. Se as coisas têm que ser do teu jeito e não do meu jeito, então tu ainda não se rendeu a mim. Se você quer estar comigo, mas da tua maneira, no teu caminho, colocando e estabelecendo as tuas vontades, então tu não tem aliança comigo, tu não tem parte nenhuma comigo. E o que Jesus está dizendo para o Pedro é uma coisa que precisa chamar a nossa atenção. Ou nós nos rendemos a Ele de verdade e paramos com essa bobagem de criar circunstâncias, situações, e impor regras para as coisas que Jesus quer realizar na nossa vida. Ou nós aceitamos de fato que Jesus tem razão em tudo e que Ele é Senhor sobre nós, e nós nos rendemos para fazer a sua vontade. Não haverá em mim nada de todas as promessas de Deus, se antes eu não me render a Jesus e disser: Jesus, faz em mim o teu querer, cumpre em mim a tua vontade. Se eu não orar a oração do Pai Nosso, dentro da dimensão da compreensão e consciência, em sua plenitude, seja feita a sua vontade. Seja cansativo de tanto fazer, mas se eu não me render a Jesus, dentro das coisas mais simples, ou seja, se eu não estiver rendido à sua vontade, isso não me valerá de nada. De sorte que quando ele diz isso para o Pedro vai para o outro extremo.
Quando ele diz para o Pedro: Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, se tu não deixar eu cumprir em ti o meu querer, se tu não deixar eu fazer o que quero na tua vida, tu não tem parte comigo. O Pedro olhou e disse: não, Senhor, então me lava também a cabeça, me lava. O Pedro é extremista. Entendeu? É um mais aquilo, mais aquele outro. E a pessoa: poxa, mas é complicado, né? Ou a pessoa não quer nada, ou a pessoa quer demais. Entendeu? Tem irmãozinho aí que quer que Jesus guarde até a bicicleta. Obedecido a minha palavra, vocês estão limpos. E quem está limpo pela palavra não tem necessidade. A questão hoje aqui é simplesmente o ritual natural da entrada em casa. Estou lavando o pé. Eu vou lavar os pés teus, e depois do Judas, e depois do Tomé e do João, e vai por aí afora. É só o pé que tem que lavar, mais nada. E o Pedro rendeu-se. E o Pedro rendeu-se. Rendeu-se ao que Jesus queria fazer nessa noite. Eu preciso encerrar aqui. Como eu tenho coisa para falar, dá para falar até de manhã. Mas eu preciso encerrar. O Pedro rendeu-se ao que Jesus queria fazer. Ah, Senhor, tá bom, perdoa. Extrapolei, né? Pode lavar meu pé, lava meu pé. Jesus lavou o Pedro. Eu quero concluir aqui dizendo para você: nós precisamos fazer o que Jesus quer. A sua palavra expressa a sua vontade. Os seus mandamentos estão manifestados em todos os 4 evangelhos. E nós, toda a convocação, tudo que ele pede de nós é: faça o que eu te peço. Glória a Deus. E o que nos pede Jesus? Ele pede para nos amarmos uns aos outros. Ele pede para nós colocarmos Ele em primeiro lugar. Ele pede para a gente ter compaixão daqueles que estão em volta. Ele pede para nós nos exercitarmos na misericórdia. Ele pede para nós andarmos em justiça, fazer justiça. Se todo mundo se corromper, obedeça a Jesus, seja justo.